Recebo aqui o diretor da FUBA, Marcos Donelli, para bater um papo conosco. Diretor Marco, muito bom dia, obrigado pela tua presença aqui, tudo bem? Bom dia, Fábio, uma alegria estar aqui na Acústica, né? Aqui em Camaquã, visitando a região. Estive ontem em Amaral Ferrador, participando dos encontros de negócio aí. Essa semana... Foi antes da chuva em Amaral, hein? Foi antes da chuva, a estrada estava muito boa, até perguntei para os colegas aí, dá para voltar por aqui? Digo, não, como roteiro eu volto... Aqui tem várias opções de voltar aqui para Santa Cruz. Gosto de vir aqui pelo interior, aqui por Dom Feliciano. A gente sai lá por... Encruzilhada do Sul, um movimento bem mais calmo. Agora, claro que o asfalto aqui é bem melhor. Tu viu, Marcos, só para falar sobre isso, o pessoal tá reclamando. A ligação Dom Feliciano Encruzilhada, olha só que interessante. Você que tá lá em Santa Cruz para vir para Camaquã, era um corte direto aqui, né? Exato. E não se consegue politicamente fazer com que pelo menos projetos estejam prontos para quando houvesse orçamento. Nem isso nós conseguimos aqui. Nós temos ainda vários municípios no estado, né, que não estão com ligação asfáltica. No Vale do Rio Pardo também temos municípios. Mas eu acho que em breve isso deve ser implementado aí, né, de forma que facilita muito o trabalho dos produtores com o aumento da produção e o trânsito também entre os municípios. Facilitaria muito. Quando foi criado a estrada Camaquã, Dom Feliciano, para nós aqui foi uma realidade, né? Agora precisa Amaral Ferrador, Mariana, Cerro Grande, Barão do Triunfo, isso aí tudo tá faltando, né? Sertão Santana. Então tem coisas que faltam para nós aqui. E ontem foi uma reunião bem calorosa lá na FAMURS. E hoje à tarde tem a decisão da FAMURS, um apoio à Assembleia Legislativa, porque aí tu tranquiliza os deputados, né? De que essa grana que o governador Eduardo Leite, proveniente de venda de patrimônio gaúcho, né? Que são de privatizações, ele só pode ser usado para investimentos. E o governador achou por bem investir na BR-116 e na 290, para agilizar as obras, né? Não é para concluir, para agilizar as obras, né? Nós temos algumas estradas que já precisavam estar pronto, né? Aqui, a própria estrada aqui ainda não terminaram, aqui a 101, né? A duplicação, a duplicação da 287 lá até Santa Maria também é um trânsito muito grande. E o que se diga, né, Fábio? Recurso existe. Existe, claro que ainda nós temos aí 60% do orçamento da União ainda para pagar o funcionalismo, né? Funcionalismo é importante, mas eu acho que cresceu demais dentro do nosso orçamento todo. E isso a gente não vai conseguir mudar de um ano para outro, ou num período de 4 anos, simplesmente. Mas eu acho que já tem medidas, a gente tem visto a nível do Estado, a nível da Federação, medidas que venham a enxergar isso, né? As privatizações são importantes, são importantes. O funcionalismo público, municipal, estadual e federal é importante, mas do tamanho que cresceu, inchou. É preciso rever isso. Ele cresceu mais do que a receita, né? E aí o papel do Estado, que é investir, ele não consegue investir porque não tem sobra de caixa. Né? O percentual no orçamento da União para investimento é muito pequeno, é 1 a 2%, 3% no máximo, isso é muito pouco. Dentro do total de 4 trilhões que o nosso país muito dinheiro. É grana. A gente, é muito dinheiro. Bom, só para nós, antes de nós entrar no assunto que tu veio falar aqui conosco, mas só para ontem a Câmara dos Deputados votou no que diz respeito a um teto do que pode ser o ICMS do combustível, da luz, né, e algumas coisas mais, gás natural. Isso, o Estado do Rio Grande do Sul perde 4 bilhões, e o Estado e os municípios, né, só nessa diferença de ICMS. Mas eu acho assim, Marco, nós sempre estávamos nisso aí. Quando o governo precisar de dinheiro, se for abocanharam para 30%, depois baixou para 25%. Mas é o seguinte, devolve esses 4 bilhões para o cidadão gaúcho. Exato. Então o Rio Grande do Sul vai ter 4 bilhões para gastar de geladeira, de outras coisas, inclusive gasolina. Mas é do dinheiro do povo, né? Exato. O que está havendo é uma análise mais crítica disso, que não existe, a gente não via isso. E agora é importante, pelo menos, está se enxergando isso e está se decidindo em cima desses números aí. Eu acho bom. O Marcos Donelli, que a gente seguido conversa com ele, principalmente no que diz respeito à Expo Agro, a FUBRA, que ele é o comandante-chefe lá, o cara que manda dentro do parque. Ficou lindo o parque. Aquelas construções feitas agora nos últimos anos, valorizou a feira do produtor, valorizou a nossa recepção, aqueles eventos que acontecem logo na entrada, Marco.
Que coisa boa. Outro dia teve o prefeito aqui, o ex-prefeito de Rio Pardo, estava aqui batendo um papo. Como a gente vê, há um crescimento gigantesco naquela região, onde vocês estão colocando o parque, agora tem um trevo de acesso bacana. Que coisa boa essa evolução, né? Olha, sempre a FUBRA investiu em infraestrutura dentro do parque, inclusive fizemos na rodovia, porque aquele trevo feito na frente, né, que é uma terceira pista com 2 alças, aquele foi um investimento da FUBRA. E nós investimos também na unidade de grãos, temos um movimento grande de caminhões agora recebendo grãos, e realmente, para a feira, essa 20ª edição que a gente realizou agora em março, para nós foi uma expectativa muito grande depois de 2 anos de pandemia, e essa pandemia veio até dezembro, janeiro, com muitas incertezas ainda. A gente estabeleceu o protocolo com a saúde do município de Rio Pardo, mas os expositores nos ligavam, e aí vai sair a feira? Alguns nos questionavam, Fábio, que a FUBRA exigiu o passaporte vacinal, e disse, se exigir isso aí eu não vou. Então tiveram aqueles que até hoje ainda não se vacinaram, mas alguns órgãos públicos ainda, parceiros nossos na feira, em fevereiro foram voltar no presencial e a gente precisava deles e eles nos atenderam, participaram da programação e foi um retorno, assim, essa 20ª edição, foi uma retomada, assim, com muita expectativa, ansiedade para a diretoria da FUBRA como organizadora, mas os resultados foram muito, muito positivos. Espetacular, né? Os investimentos dos expositores cada vez mais qualificando os seus estandes. Na pesquisa, os visitantes relataram a receptividade que eles tiveram. Inclusive, nós, a FUBRA, criamos o espaço do nosso associado, destacando o associado da FUBRA, né, no parque, né, porque até então a gente recebia o nosso associado como um visitante, sim, como todos. A gente recebe eles depois, claro, libera eles para visitar o parque todo. Então essa edição aí ficou marcada, né, uma dimensão nova da feira aí. O Marco, a visita do Marco a Camaquã e a região aqui tem um propósito bastante interessante que eu queria repartir com os nossos ouvintes. A FUBRA, durante alguns anos para cá, a gente percebe a FUBRA buscando entender um pouco mais um processo, né? Uma delas, assim, que me chamou muito a atenção, Marco, foi a questão da diversificação. Fato esse que depois que começou a Convenção Quadro, se percebe que nós temos interesses mundiais, essas coisas que pode afetar o produtor, pode afetar o associado da FUBRA, e a gente percebe que ao longo dessa coisa que chocou, né, para nós brasileiros aqui, porque quem é produtor de fumo tem uma determinação, mas não tem solução. E a FUBRA começou a buscar, como diz o outro, uma forma alternativas do produtor rural ter renda paralela com a produção do fumo. Sempre o fumo em primeiro lugar, mas novas produções, novas agriculturas, novos setores agrícolas trabalhando na produção e principalmente olhando para o lado familiar, como a família se porta no campo. Nós tivemos um êxodo muito grande, né, Marco? E nesses primeiros, eu acho que, vamos botar assim, no final da década passada para cá, houve aqui, pelo menos na nossa região, muita gente saindo da propriedade rural e vindo para a cidade. E a preocupação é isso, o que essa pessoa vem fazer na cidade? E como é que fica na área rural? Então, a FUBRA começa a criar mecanismos, por exemplo, dentro das escolas, motivando os estudantes a projetos de meio ambiente, começa a envolver paralelamente os jovens em assuntos bacanas, assim, para daqui a pouquinho criar estímulos de que fique lá. E agora, a outra parte que a FUBRA está trabalhando é justamente o seguinte: há uma preparação de sucessão dentro da propriedade rural, né? Na empresa privada a gente já tem dificuldade. Mas na empresa, na área rural, como é que funciona isso, Marco? O que vocês têm percebido sobre essa questão de suceder? Não só suceder a ficar com o bem, mas continuar produzindo na propriedade da família. Realmente, Fábio, essa é uma preocupação e é importante destacar que os nossos fundadores da FUBRA sempre se preocuparam que o produtor de tabaco, que sempre foi um produtor de alimentos, antigamente as propriedades produziam todos os alimentos, muitas vezes eles precisavam somente do sal,
algumas ferramentas, né? E todos os alimentos eram produzidos. Então, na origem da agricultura familiar, da pequena propriedade, sempre se produziu todos os alimentos. E a gente sabia que o mercado do tabaco, que tem mais de 100 anos no Brasil, né? O Brasil sempre produziu grande volume para exportação, então nós temos uma dependência da produção de tabaco também nos outros países, nos outros continentes. Então, sempre se alertou, e no nosso estatuto sempre constou ações voltadas à diversificação. E a tendência é que a agricultura no mundo todo vem saindo as pessoas, diminuindo a tecnificação, máquina, mas esse ambiente na pequena propriedade ele é muito mais limitado em espaço, em mão de obra. Então, os investimentos que a gente tem trazido, inovações, tecnologia, juntamente com os parceiros, o Embrapa, a Extensão Rural, a Emater e várias outras instituições parceiras, é voltada, e principalmente essa questão também da sucessão rural. Nós temos regiões que a média dos nossos associados chega a 60 anos. Se a gente pensar essas regiões 10 anos para frente, a metade, no mínimo, dessas propriedades não estarão mais na atividade. Nós temos em Santa Cruz muitas propriedades que são de moradores rurais. As pessoas moram na propriedade e trabalham na cidade. Mas a gente acredita no novo produtor rural, o empreendedor, e inclusive, Fábio, citar esse curso que a gente estabeleceu, que a Emater nos procurou, o curso de empreendedorismo, desenvolvimento para a juventude rural, ele vem a preparar o filho do agricultor. E esse projeto, agora de tarde, a gente vai visitar uma propriedade, porque eles têm toda a parte de aulas, a parte teórica, e depois eles executam na propriedade um projeto. E esse trabalho, esse acompanhamento da Emater é muito importante. Estas regiões é um projeto pioneiro aí da Emater, e a gente pode desenvolver em outras regiões, importantíssimo isso. Né? E como tu disseste, a gente já vem trabalhando com o nosso projeto Verde a Vida na área da educação ambiental. Muito forte, muito legal. O projeto já tem 30 anos, nós já temos hoje resultado de pessoas que foram alunos do nosso projeto, hoje são prefeitos de vários municípios, hoje são produtores rurais. Então é importante mostrar para o jovem o valor que ele tem na propriedade dele, da família dele. Pois é, tu sabe que nós estamos com esse tempo assim, rusque-fusque aí, né? Chovendo e coisa, nós temos muita gente ouvindo o programa agora. E nós temos uma audiência gigante no interior aqui, Marco. De São Lourenço, lá até Barra do Ribeiro. E tu tá falando diretamente com muitos produtores que estão nos ouvindo. Eu percebo assim que pela atividade de hoje, atividade de galpão, de casa, né? Tu tá bem por dentro por dentro de casa hoje sobre esse assunto. Eu te pergunto o seguinte, é feita uma pesquisa, por exemplo, eu estou falando de jovem 25 anos para baixo, assim, tá? O que você pensa da propriedade no futuro? Né? Como seu pai e a sua mãe trabalhavam, da forma como seu pai e a mãe trabalhavam, é a forma que você quer trabalhar no futuro? Porque a tecnologia chegou para nós de uma forma muito rápida. E eu percebo aqui que nós aqui na rádio trabalhamos com muitos jovens e eles têm uma percepção de outro tipo de trabalho, de outro tipo de tecnologia para poder fazer o mesmo trabalho. Novos produtos, novos equipamentos. O que pode chamar a atenção do jovem? Assim, dizer, pá, mas meu avô plantava fumo e era muito trabalho, meu pai plantava fumo, era muito trabalho, e eu quero plantar fumo, mas não quero tanto trabalho. Trabalho, eu digo, de essa mão de obra braçal que realmente o produtor rural nosso aqui, ele tem que se dar, doar, porque senão não vai, né? Não arranca, né? Tem como um jovem identificar assim, mas eu queria produzir, mas eu precisava de precisava que a colocação do herbicida na lavoura não fosse dessa jeito que o meu pai e meu avô colocavam. Tem que ser diferente. Bom, em primeiro lugar, o jovem ele tem que ficar na propriedade com renda. Né? Eu acho que isso é importante. A internet, e falando para todas as propriedades, hoje a internet, existem equipamentos hoje que são automatizados todos, e a gente tem visto inclusive projetos que estão sendo executados para pequenos produtores. O que nós precisamos como entidade, as entidades que representam, as entidades também de governo que representam os produtores, elas têm que se unirem e trabalhar em conjunto. Porque esse mesmo produtor que é associado da FUBRA pertence a um sindicato, pertence ao município, sim, pertence ao Estado. Então a nossa dificuldade, talvez como entidade, é
ter uma interação, uma sinergia em projetos em conjunto. Esse projeto com a Emater é uma experiência, com certeza temos que avançar. E aí o produtor rural, eu vejo assim, a questão da internet, a questão do trabalho muito manual. Se nós temos uma ideia, há pouco tempo, as cargas que a gente recebia de insumos, todas vinham em sacarias, né? E você chamava coquear, né? Coquear o saco de adubo, que era... Hoje nós temos empilhadeira, as lojas de materiais de construção da mesma forma, e nas pequenas propriedades, muitos equipamentos. Claro que a gente tem percebido, a primeira edição que a gente fez da Expo Agroafúvia em 2001, a primeira empresa que participa até hoje de máquinas agrícolas, a Agrale, era a única empresa que tinha trator para pequena propriedade. E ela enxergou esse mercado da fumicultura e viu que o pequeno produtor não tinha máquina. Claro que nós temos em algumas regiões, né, propriedades onde o trator não vai, né? E aí é o trabalho a boi, é um trabalho pesado. Vai haver uma mudança disso, já está havendo, já está concentrando, às vezes, em algumas regiões, mas a gente acredita muito em equipamentos. O prêmio Afubra Nimec, que já faz, eu acho que 7 anos que a gente tem com a Universidade Federal de Pelotas, esse prêmio iniciou uma ideia de que invenções do agricultor, porque muita coisa o agricultor ele tem que inventar, ele adapta equipamentos, porque não existe um equipamento específico para ele. O que eu agora estou falando, estou me lembrando. Eu trabalhei na Metávila, que era uma empresa que trabalhava com enfardadeira, né? O enfardadeiro, só para o pessoal ter uma ideia, tu vai colocando fumo numa caixa e alguém vai torcendo eu não sei como é que é o nome técnico daquilo, né? Mas vai apertando aquilo como se fosse torcendo um torcicolo, que se fazia torcendo um varão, que aquilo fosse prensando. Depois veio agora as prensas elétricas. Nós agora estamos com as estufas elétricas no fumo, muito mais fácil de secar um fumo do que era antigamente, que tu tinha que botar a vara a 4, 5, 6 metros de altura. E as estufas novas com compartimento que você não precisa ficar a noite toda secando. Essa estufa aí é uma maravilha. O agricultor, por exemplo, ele está secando fumo e ele precisa o dia seguinte não secar. Ela resolve esse problema. Então são todas as facilidades. Então, né? Isso eu digo assim, isso foi um incremento para a nossa nossa propriedade rural, de facilitar a vida das pessoas que trabalham ali. Exato. Na nossa Expo Camaquã, agora, semana retrasada, nós tínhamos lá um pessoal trabalhando, mostrando um drone, um grande drone, simulando colocação de herbicidas, de adubos, né? Sabe que é uma coisa que me chama a atenção, que isso daqui a pouco poderia ser para pequena propriedade, trabalho em parceria, trabalho terceirizado, colocação desse tipo de material, que é um material que o produtor tem, às vezes por dificuldade, assim... E o produtor não precisa comprar o drone. Não. Já tem empresa em Veracruz, nós temos uma empresa que ela presta serviço. Aqui em Camaquã não temos. Segurança de aplicação, porque você não está próximo, e também deriva toda a tecnologia que hoje existe num equipamento, num pulverizador tratorizado ou do próprio avião, o drone carrega toda essa tecnologia com ele. Olha, isso seria espetacular para a nossa região aqui. Cara. E que se diga que os drones nas áreas grandes, ele faz os arremates aonde o avião não chega. Exatamente. Então eu digo o seguinte, é uma forma do jovem se interessar, porque ele percebe o pai e o vô que trabalha lá com produtos químicos, que isso acaba até por um erro, por não usar os materiais de proteção, dando até dificuldade de saúde. Mas eu digo que são coisas, eu estou falando de coisas assim interessantes que tem que levar para o interior, né? Nós agora estamos lançando o 5G, só que o 5G inicia nas grandes cidades, inicia depois nas estradas, mas ninguém fala de pulverizar o nosso interior de internet. Exato. O 5G parece que precisa mais de antenas, Mais né? antenas. Isso aí eu achava que era o contrário, mas enfim. Tem muito mais antenas do que o 4G ou 3G. E realmente vai trazer uma velocidade maior de processamento de informações. E outra coisa que eu destaco, Fábio, que a gente marcou na Expo Agro agora em março, foi o espaço de inovação do agro. E a gente teve uma palestra aqui com o Luiz Vilro. Ele esteve aqui palestrando aqui em Camaquã também. Ele é diretor do Tecnopuc e do Hub do Agro. Ele apresentou no Salt Summit ele teve vários painéis que ele participou. Um dos painéis foram só startups para o agro.
E essas startups, elas, por exemplo, elas identificam necessidades dos produtores e a solução que ele cria para um produtor, isso serve para produtores Sim. do outro lado do mundo. Então, essas tecnologias novas, isso tudo vem facilitar e vem trazer ao agricultor, pequeno agricultor, a todos os agricultores, facilidade para eles continuarem na propriedade. Dentro da FUBRA, estou dizendo assim, que vocês têm um selo um case de sucesso em tudo que vocês põem a mão. Da FUBRA, daqui a pouco, coordenar ou alavancar esse encontro dos produtores rurais com startups, assim, fazer isso que nós estamos conversando, daqui a pouco oportunizar que eles conheçam, mas tem um negócio que eu podia fazer, eu podia colocar e implementar, Marco. Isso foi o que o Luiz falou na palestra dele lá, e eu tenho conversado com ele a todo momento, e ele colocou para mim o seguinte, que para o produtor ter acesso a essas tecnologias, os pequenos produtores, precisa de que entidades, assim como a FUBRA, que organizem e levem para os produtores, não só na feira, em vários outros momentos. E aí nós temos demais entidades também que trabalham com o pequeno produtor, as federações, né, da agricultura, e com certeza é uma responsabilidade que nós temos, por isso que a gente criou esse espaço. Já vinha um grupo de entidades nos propondo antes da pandemia, e a pandemia bota isso em muito maior necessidade, em todos os aspectos, das pessoas como consumidora, ligados aos produtores, ligado a toda a informação. Hoje o consumidor ele quer saber aonde que foi produzido, como que foi produzido. Inclusive ele valoriza muito a questão da produção local, que os mercados de cadeia curta, né, não tem cabimento nós recebermos hortaliças, às vezes, vindo da Ceasa de Curitiba, de São Paulo. Então, nós temos produtores qualificados para produzir aqui, atender esses mercados. Os municípios aqui mais próximos de Porto Alegre, inclusive, abastecer Porto Alegre. Porto Alegre não tem uma área grande. Então, é um mercado, existe, nós precisamos organizar, e essas ferramentas vêm a facilitar os agricultores, facilitar as instituições. Então, essa responsabilidade nós entendemos que é nossa, nós precisamos levar os agricultores, identificar com os agricultores qual é as necessidades que eles têm. É mercado, é informação de produção, de clima. Eu acho que na parte técnica produzida nós temos muito, muito bem. Vou fazer o seguinte, 8h55, vou fazer um rápido intervalo e aproveito aqui no bloco seguinte, bater um papo com o Marcos Doré, diretor da FUBRA, e eu agora vou entrar na questão também do tabaco. Isso é um assunto que nós não entramos ainda, e agora o próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Peço aí ao pessoal que está nos ouvindo, um minutinho de atenção, em seguida estamos de volta. Nós falamos sobre aí sucessão, falamos sobre internet, falamos sobre tecnologia na pequena propriedade, e nós aqui temos muita gente que nos ouve nesse momento. Mas eu tenho que falar sobre produtos alternativos da lavoura também, né? Nós estamos aí com a questão, a soja está se consolidando aí na várzea, claro que existe ainda tecnologias que têm que ser melhoradas, irrigação, outras coisas a mais, mas vamos falar um pouco mais sobre essa área mais alta nossa aqui, onde está o fumo. E nós temos aí brechas para ser trabalhada como o trigo, que tem já alguns plantando, se sinalizando a volta do trigo aqui no Rio Grande do Sul. O milho é uma necessidade para a indústria gaúcha, o milho. E outros produtos. São Lourenço do Sul, agora já estamos com a segunda, Amaral Ferrador, agora São Lourenço com produção de pitaia. São Lourenço agora, se não me engano, é 300 pés de pitaia, o produtor está plantando lá. O que a gente poderia consorciar com o nosso fumo que pudesse as famílias também agregar renda mais em outro momento diferente da renda do fumo, ter uma produção alternativa? Bom, é importante destacar que várias culturas, o produtor, em termos de tecnologia, a gente tem conversado muito com a Embrapa há muitos anos, e quando começou a Embrapa aqui em Pelotas, eles começaram com a fruticultura muito forte, e hoje eles se estendem. Inclusive, a Embrapa Clima Temperado, ela coordena o stand na Expoagro, e ele traz em torno de, eu acho que 4, 5 unidades. A unidade que a gente precisa trazer, se precisa trazer lá de Brasília, a unidade de hortaliça, eles vêm, especificamente eles trazem para dentro da feira através deles, né? Isso é uma facilidade muito grande. Então,
A gente, nos últimos anos, tem trabalhado uma parceria entre a Embrapa e a Extensão Rural, que é a Emater, porque a Emater traz as necessidades que a gente tem das diferentes regiões. E eu diria que é importante o agricultor, ele, na gestão da propriedade dele, e as companhias de fumo, hoje tem companhias de fumos que estão, inclusive, fornecendo insumo para a cultura do milho. As companhias sabem que é importante a diversificação econômica da propriedade. Agora, claro que essa decisão é do produtor, por exemplo. Quando a gente fala em milho na pequena propriedade, esse milho ele tem que entrar no próprio consumo. Mas nós temos, inclusive, produtores de milho, de tabaco e até de soja que entregaram na nossa unidade de grãos no primeiro ano que a gente recebeu grãos, uma boa porcentagem dos produtores que integraram grãos eram produtores de tabaco também. Yeah. Então a gente associa que a opção técnica de produzir existem várias. O que precisa se trabalhar muito bem é o mercado. Yeah. E que se diga que o fumicultura cresceu porque todo tabaco, né, produzido, ele é comprado, ele tem garantia de mercado, ele tem correção de preço todos os anos. Alguns anos a gente tem uma classificação mais rígida, né? Esse ano foi um ano mais tranquilo, já estamos aí com 84% do fumo comercializado. Diminuiu um pouco agora nesse percentual que está faltando, mas, no geral, a nossa pesquisa mostra que é uma satisfação muito boa dos produtores. E quanto ao preço, safra, produção, essa produção agora foi boa? Como é que foi assim? O que vocês têm da FUBRA visto esse assunto, Marco? Olha, a gente tem assim a pesquisa que a gente tem pelas diferentes regiões. Hoje nós temos comercializado 84%. O município de São Lourenço, aqui próximo, sim, 35%. Ainda é um dos municípios. Mas nós já temos regiões, Tubarão... São Lourenço diz 35% comercializado? Comercializado, então falta. Tem muito produto para vender. Muito produto de São Lourenço. Mas nós temos regiões, Tubarão, Braço Norte, Araranguá, já 100% comercializado. Nos 3 estados, 84% foi comercializado. O município de Camaquã, aqui 82% está comercializado. Eu não sabia dessa informação. Por que tu tem um número assim tão diferente, Camaquã, São Lourenço, por Nós exemplo? temos épocas diferentes de colheita. E o produtor, ele quando segura o fumo, é importante que ele tenha um paiol para armazenar muito bem vedado. Agora nós temos muita umidade. Aquele produtor que vai segurar o tabaco para a safra seguinte, a gente vê alguns dizendo, não, porque se eu não pegar um preço bom nesse resto que eu tenho agora, eu vou largar para o ano que vem. Ele tem que cuidar muito bem o armazenamento, o mofo, ele pode perder qualidade desse produto. Mas nós, com mais de 80% comercializado, num geral da comercialização, por mais que eles não recebam o preço médio que tem recebido até agora, nós já temos consolidada como uma boa safra. Uma boa safra. Boa safra. Tomara que a nossa expectativa é o ano seguinte, né? E como eu disse que a gente depende do mercado internacional, nós dependemos da qualidade e da produtividade na África, né? Nós dependemos também da produção dos outros países, Estados Unidos. Então nós temos as mesmas companhias que estão aqui produzindo, estão todos os continentes. Né? O fumo tem esse negócio, né? Tem essa coisa, tem que ficar de olho em 4 cantos do mundo para ver o que vai dar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um projeto aqui do deputado Zé Nunes na Assembleia Legislativa foi, acho que, aprovado, sobre as empresas virem fazer a classificação na propriedade rural. A iniciativa é ótima, porque uma vez eu acompanhei a entrega de fumo numa das fumageiras lá em Santa Cruz e percebi uma relação, assim, uma coisa muito desigual, o produtor e o comprador. E agora a ideia deles é justamente trazer para dentro da propriedade do produtor alguém para classificar o fumo. Tu acha que isso é viável, Marco? Assim, eu sei que a intenção é a melhor possível, mas tu acha que é viável tu fazer? Eu classifico esse fardo aqui, X, BO1. E como é que eu faço ele chegar, esse mesmo BO1, lá na indústria? Realmente o objetivo desse projeto, ele vem a dar uma segurança maior para o produtor, ele é importantíssimo. Agora, na prática, a indústria diz que eles não têm uma estrutura para fazer isso.
A gente também questiona, né, que nós temos produtores que, quando vão vender, ele tem que fazer uma viagem para acompanhar essa comercialização. Existe um trabalho também dentro da companhia que, antes deles, do fumo ser carregado, muitas vezes o orientador poderia passar lá, né, só que ele teria que fazer isso em todas as propriedades e ir juntamente com o produtor, né, que já fez a classificação e ir botando as etiquetas. Eles fazem isso, né? Então, eu diria que seria uma relação mais harmônica entre o produtor e a companhia. Tem que haver um entendimento. A gente tem conversado muito com a Emater, a equipe da classificação, porque a equipe da classificação, quando há essa discordância, eles são chamados. E a gente vê que muitos produtores... O que está acontecendo dessa safra seguinte, a gente sabe, pela nossa pesquisa aqui, é impossível de dar tanto BO1, né? O B é uma posição e as companhias estão pagando acima. Que bom, que ótimo. Mas é importante saber o que é a realidade desse tabaco. Ano que as companhias são mais rígidas, que elas são, olha, eu não posso pagar esse a mais, esse plus. Nesses anos aí, descontenta muitos produtores. Mas a pergunta que a gente faz é assim, qual é a realidade, qual é a qualidade que tem o teu tabaco? Esse que é o correto, é o justo. A Emater faz esse trabalho, muitas vezes ela vai lá e faz a classificação dela, ela é treinada para isso e muitas vezes descontenta alguns agricultores. E ela não é contra, ela está fazendo um trabalho técnico. Agora, claro, a gente teve algumas regiões que tiveram, por região, que não tiveram muita qualidade. Não é o caso desse ano, um que outro. E eu acho que assim, quando a safra está boa, que foi o caso agora... Tem que haver os produtores também têm que se organizar, porque isso é uma coisa que nem futebol, né? Ganhei esse campeonato, o ano que vem posso me desclassificar. Quer dizer, tem que se preparar, inclusive financeiramente, quando tem safra boa, de ter uma organização financeira, um preparo, um planejamento para que daqui a pouco possa ter... Nós tivemos uma sorte, Camaquã, aqui, Marco. Aqui, a nossa região aqui da costeira, nós não tivemos seca drástica. Exato. E pela época do tabaco, né, também. Não, agora tu vê aquela região lá de Santa Rosa, de Santo Anjo, que lá é outra. Sobradinha, Arroio do Tigre, a região alta foi mais prejudicada. Tivemos sucesso com a mesma safra, com toda essa seca Exato. Que deu, né? Mas, num geral, né, Fábio, comparando com as outras culturas, a estiagem que deu, a cultura do tabaco foi a que menos foi prejudicada nos 3 estados. Como eu disse, Arroio do Tigre, Sobradinho, uma região, um solo muito rochoso, e na estiagem, o fumo plantado, colhido ali em janeiro e fevereiro, pegou a estiagem no final, né? Então alguns tiveram assim um fumo muito escuro, fumo queimado, né? Que não adianta, tu bota aquele fumo dentro da estufa ali, não vai dar qualidade, ele vai dar 1K, né? Vai dar fumo muito escuro. Então, infelizmente, nessa região ficou abaixo da média, mas todas as regiões tiveram boa qualidade. Um tempo atrás vocês falavam, eu me lembro assim, de todos vocês da FUBRA, e inclusive os orientadores, é o seguinte: não adianta plantar muito, vamos plantar qualidade, vamos tentar diminuir até um pouquinho a produção do fumo para nós ter mais qualidade. Como é que foi isso aí? Vocês têm algum levantamento sobre esse assunto, sobre a quantidade de fumo plantado em relação aos anos anteriores? Olha, essa relação até a gente, nessa safra agora a gente comentou, existem alguns produtores entrantes que entraram na atividade há pouco tempo. Esses produtores, eles vislumbram esse resultado dessa safra e esses produtores visam aumentar a produção. Os produtores mais antigos sabem, é preciso nós termos um equilíbrio entre a produção e o que o mercado vai demandar, o que as companhias estão precisando. Então a gente sabia que os estoques das indústrias era baixo, né? Agora eles compraram bastante. Como que vai se comportar para a safra seguinte? Então isso é importante. É difícil nós controlarmos isso. Sim. Porque algum produtor diminui, outro aumenta, né? Nós temos regiões diferentes de uma região para outra. Então é importante que o agricultor tenha o que tem a grande maioria tem contrato com a companhia. Aquilo a companhia tem obrigação de receber dele. Agora, claro, que o produtor também tem a liberdade, às vezes, de não vender o fumo para a companhia que ele tem contrato e vender para outra que está oferecendo mais.
Então existe, por isso que dá essa liberdade das companhias, né? Falando em contrato, uma vez aqui nós tivemos um problema de contrato aqui, deu estresse aqui, porque os contratos maquiavélicos, né? Alguns contratos aí. Bom, eu quero te perguntar o seguinte, como a soja, o arroz, existe pesquisadores que conseguem identificar o que tem hoje estocado no mundo? Olha, tem isso, tantas toneladas, a previsão de safra é outra. O fumo também tem que dizer o seguinte, compraram muito nosso, mas como é o estoque de hoje até setembro, quando nós estamos plantando o nosso fumo? Há forma de acompanhar o volume de fumo estocado e se isso pode variar preço, por exemplo, para a safra que vem? Boa pergunta. Essa informação está na mão das companhias, né? Essas companhias são as mesmas que estão nos outros continentes. Nós temos discutido, através do nosso presidente da Câmara Setorial, Romeu Schneider, que é também presidente da Câmara Setorial do Estado, do tabaco, e em reuniões a gente já colocou várias vezes, o pessoal do Ministério tem levado dentro do Ministério da Agricultura os boletins que nós temos do arroz, do milho, do trigo, de todas as culturas que o Brasil produz. O Ministério da Agricultura tem esses números muito bem apurado e do tabaco não é usado os números. Então, assim, o governo que está aí tem nos dado uma boa receptividade para o agronegócio todo, mas essas ações não conseguem serem mudadas dentro do Ministério. Então, esse número a gente não conhece. A gente sabe que as indústrias têm depósito aqui, têm depósito em outros lugares do mundo. 85% do nosso tabaco produzido, e que é o tabaco de melhor qualidade produzido no mundo, vai para os outros continentes, 180 países. Então é um jogo que permite a indústria, né, se abastecer de onde tem a melhor qualidade, de onde tem o melhor preço. Nós temos batalhado muito e verificado o preço médio em dólar, né, que é produzido e vendido para cada país, né? E claro que os melhores pagamentos não são os maiores volumes. A China tem pagado um preço melhor, é a que melhor está pagando no mercado internacional. Seria bom que a gente pegasse todo o preço da China aí. Que coisa, hein? Olha, é um negócio interessante. É uma coisa quanto a estoques obscuro. Obscuro, é um jogo que da indústria nós temos dados da área plantada, da estimativa média produzida. A gente sempre está ajustando. A gente faz a pesquisa pelas notas dos produtores, né? E até a gente tem discutido que esse pagamento a mais que a indústria ela posterior fornece essa nota. Isso nós estamos buscando por conta do custo de produção, né? Mas enfim, são informações que seriam interessantes a gente ter essa informação, né? Para ter um controle do mercado e equilibrar a produção com a demanda no mercado. Marco Donelli, eu acho que nós falamos assim bastante coisa, né? Olha, foi muito bom estar aqui, eu tenho assistido vocês, o Alex me passa aqui várias gravações e que eu recebo toda semana e eu tinha vindo já aqui na acústica, mas fazia um bom tempinho que não. Mas é bom tu vir aqui, porque eu acho que assim, nós temos uma audiência legal e eu acho que é uma área bacana de vocês. Veio o Romeu, veio o Benício, agora tu está vindo aqui. Para a gente falar um pouco mais sobre a cadeia produtiva, de motivação, de estudo, de tecnologia. E tu também, coisas que tu achar legal, que está acontecendo em Santa Cruz, Venâncio, também nos passa assim, ideias, né? De daqui a pouquinho a gente motivar aqui o pessoal da região a fazer outras coisas. Com certeza, aqui é uma das regiões principais produtoras aí, e realmente, como tu falou nisso, programa a fumicultura, né, quando começou a Convenção Quadro, nós tínhamos mais de 200 mil produtores, hoje nós temos em torno de 130 mil famílias. Ela vem se adequando, o volume produzido por área é maior, então ele não acompanhou proporcionalmente. Sim, então a fumicultura ela vem cumprindo o seu papel, claro, como é um produto de exportação, importantíssimo trabalho na diversificação aí, e que muitas iniciativas têm acontecido por diversas regiões, e aqui não é diferente. Aqui é uma região assim muito pujante, uma região que a nossa filial aqui desenvolve um trabalho muito próximo dos nossos associados e dos nossos clientes. Muito bem. Olha, aqui, perguntando aqui,
Perspectiva do mercado do fumo nos próximos 2 anos. Tu tem alguma coisa assim? Aqui o José Aleixo Martins está perguntando. Olha, a nossa perspectiva no próximo ano, a gente tem tido uma reunião, conversado com algumas companhias. Nós, em seguida, a nossa equipe já está no campo acompanhando o custo de produção. Acho que um avanço importante fazer o custo juntamente com a indústria, mas o levantamento do custo, que deve ter no mínimo 20%, né? Como que vai estar o mercado? Vai depender da produção nos outros países, tá? Vai depender do consumo, a qualidade. Eu acho que a qualidade nós temos muito boa, o clima nos ajudando, mas possivelmente a gente possa ter para a próxima safra eu diria, a classificação mais rígida da companhia. É importante estar atento, tomara que tem a quebra de produção em outros países, aí as indústrias vão precisar de mais tabaco aqui, e aí, com certeza, elas vão corrigir além desse percentual, né, do que nós vamos verificar do custo de produção e, com certeza, ter uma safra melhor. Esperamos que tenha, mas a perspectiva é difícil de ter mais do que ter 2 safras nessa condição, né, pagando bem. Na sequência. Esse é Marcos Donelli, diretor da FUBRA, batendo papo. Marco, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Fábio.